Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a esse nosso segundo dia de meditação do tempo da mistagogia, né? Espero que esses textos ajudem você a se preparar bem para viver um santo Pentecostes. Esse tempo pascal merece de nós um esforçozinho de tentarmos entender melhor o nosso Deus, a nossa fé, a doutrina da nossa igreja, para aproveitarmos melhor os presentes que Deus separou para nós. Vamos a Ele, que tudo que for dito aqui seja dito em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, segundo dia da nossa meditação, nesta primeira semana, continuamos com os nossos irmãos queridos, São Basílio e São Gregório de Nissa, né? Muito fortes os textos dele. Nós ouvimos ontem São Basílio falar sobre a tradição oral da igreja e as escrituras, e hoje nós vamos ouvir ah, de São Gregório de Nissa a mensagem dele. Lembrando para você que a cada semana nós teremos um grande padre da nossa igreja, dos primórdios da nossa igreja, nos ensinando com os mesmos textos que os cristãos, lá no início da nossa fé, usavam para se prepararem depois da Páscoa até a festa de Pentecostes. O sermão de São Gregório é muito lindo e é muito simples a linguagem dele e o que ele quer mostrar. Eu espero que você goste. Se chama O Poder das Coisas Comuns. Não descarte a aspersão da água benta. Não nela, não pense nela como algo menor porque usa mera água, pois o poder em ação é poderoso e maravilhosos são as coisas que funcionam por esse poder. Já perceberam que tem uns probleminhas de tradução? Eu espero que na nossa próxima versão esteja melhor, né? Este santo altar no qual me encontro foi feito de pedra, algo comum na natureza, não diferente das outras lajes de pedra que constroem nossas casas e revestem nossas calçadas. Mas essa pedra foi consagrada para o serviço de Deus. Recebeu a bênção. Agora é uma mesa santa, um altar não contaminado, não mais tocado pelas mãos de todos, mas apenas pela do sacerdote, e mesmo assim com reverência. O pão também é no início um pão comum, mas quando a ação sacramental consagra esse pão, ele é chamado corpo de Cristo. O mesmo ocorre com um óleo sacramental e com o vinho. Antes da bênção, esses valem pouco, mas depois da bênção, são santos, santificados pelo Espírito. O mesmo poder da palavra torna o pão digno de veneração e honra. A nova bênção o separa de sua vida comum com o povo. E aqui ele está falando não do pão, mas do padre. O mesmo poder da palavra torna o padre digno de veneração e honra. A nova bênção o separa de sua vida comum com o povo. Ontem, ele era um na multidão, mais uma das pessoas. Agora, de repente, se tornou um guia, um líder, um professor de justiça, um instrutor em mistérios ocultos. E isso ele faz sem nenhuma mudança no corpo ou na forma. Mas enquanto ele parece ser o homem que ele era antes, sua alma invisível foi realmente transformada em uma condição superior por algum poder e graça que são invisíveis. Há muitas coisas que parecem desprezíveis e insignificantes,
mas elas realizam obras poderosas. Isso é especialmente verdadeiro quando você procura na antiga história. O cajado de Moisés era de madeira comum, como qualquer um, em qualquer mão, poderia cortar essa madeira, carregar, usar como quiser, ou até mesmo usá-la como fogo numa fogueira. Mas quando Deus queria trabalhar um milagre através dessa vara, como aconteceu com a vara de Moisés, grandes milagres, além do poder das palavras, além do poder das palavras, além do que o poder das palavras podem expressar. A madeira foi, por exemplo, transformada em uma serpente. Numa outra ocasião, ela caiu na água e transformou a água em sangue. E então, essa madeira chamou uma ninhada incontável de sapos. E então, essa madeira dividiu o mar, cortando em suas profundezas sem fluir junto novamente. Da mesma forma, o manto de Elias, uma simples pele de cabra, tornou Eliseu famoso em todo o mundo, quando ao bater com esse manto nas águas, eles se abriram tal como a vara de Moisés havia aberto. A madeira da cruz mantém o mesmo poder de economia para todos, de salvação para todos. Mesmo assim, me disseram, era um pedaço de árvore comum, de pouco valor. Porque imagine se os romanos iriam desperdiçar uma madeira nobre para crucificar um prisioneiro. Um arbusto de sarça mostrou para Moisés que Deus estava presente. Os restos de Eliseu ressuscitaram um homem de volta para a vida. Barro colocado sobre os olhos de um cego de nascença devolveu a visão a esse cego. Tudo isso, embora fossem coisas materiais sem alma ou sentido, foram feitos instrumentos para o trabalho de milagres quando receberam o poder da bênção de Deus. Da mesma maneira, a água, embora nada mais seja do que água, renova alguém para um renascimento espiritual quando ministrada no batismo, quando a graça de cima a torna santa. O que São Gregório está querendo nos dizer? Que o valor das coisas não está na sua natureza primária. Uma madeira é um pedaço de madeira, mas se essa madeira é transformada no cajado de Moisés ou na cruz de Cristo, a essa madeira é impregnado de poder. Um pedaço de pão é só um alimento, mas se esse pão foi consagrado no altar e se tornou o corpo de Cristo, não há tesouro no mundo que possa pagar o valor desse pão. Uma gota de óleo é só azeite espremido, mas se esse óleo foi abençoado, ele traz cura, ele traz eleição, ele traz separação para a santidade. O que São Gregório está nos ensinando, meu irmão, minha irmã, é olharmos para as coisas sob a ótica daquilo que Deus pode fazer através delas, inclusive através de você, de mim e de tantos de nós. Somos apenas mais um numa multidão. Mas se Deus nos elege, se Deus nos unge, se Deus nos consagra, não há muito que a gente não possa fazer, se Deus estiver operando em nós. Não olhe para as coisas em função do seu valor relativo. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Um mesmo objeto pode ser usado para trazer paz e alívio ou opressão e sofrimento. As pessoas também. Você pode ser alguém
que traz conforto, fé e esperança para os corações, ou alguém que humilha, que acusa, que diminui o outro. As coisas que nos parecem comuns, quando são tocadas pela graça de Deus, podem ser instrumento de grandes milagres. Aprendemos isso com São Gregório de Nissa. O que ele nos ensina a separar como pontos para a oração nesse dia? Deus não precisa de muito para fazer grandes coisas. As coisas materiais, sem alma ou sentido, são feitos instrumentos de trabalho de grandes milagres, se Deus derrama sobre elas sua bênção. Vamos rezar sobre isso. Segunda coisa que São Gregório nos convida a rezar. Muitas coisas parecem pequenas e desprezíveis, mas, se elas são colocadas a serviço de Deus, podem ser instrumento para coisas grandiosas, como abrir o mar, por exemplo. O pão comum abençoado pela ação sacramental é chamado corpo de Cristo, pois ele se torna verdadeiramente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. 3 pontos para que a gente possa louvar a Deus, bendizer a Deus e agradecer a Deus. E o que São Gregório nos convida a guardar no coração, nesse nosso segundo dia de meditação? A madeira da cruz mantém o poder de salvação para todos, mesmo que seja apenas um pedaço de uma árvore comum e de pouco valor. Parece desprezível para muitos, mas se você olha para ela com os olhos da fé, não tem nada mais precioso. Guarde no coração. O valor das coisas e das pessoas não está nas aparências, está naquilo que elas podem ser ou fazer, se Deus estiver agindo através dela. Para praticar, São Gregório nos ensina a olhar para as coisas que são usadas na missa. E eu escolhi essa foto aqui dos paramentos da missa. Se você for hierarquizar por importância, qual desses objetos você acha que tem mais valor? O amito, que é um véuzinho que o padre usa embaixo do pescoço para tampar a sua roupa e não aparecer quando ele estiver paramentado para a missa? A túnica ou a alva, a estola, o símbolo, ou a casula, se for um sacerdote, ou dalmática, se for um diácono. Qual desses objetos é o mais precioso? Muitos diriam que é a casula, é o que vem por cima de tudo, é o que é mais colorido, mais enfeitado, mais bordado, mais cheio de pedras, de adereços. E, no entanto, a peça indispensável e mais valiosa dos paramentos sacerdotais é a estola. Aquela faixa de pano que cai de um pescoço para o outro, passa e perpassa o ser inteiro do sacerdote, consagrando ele da cabeça até os pés para Jesus Cristo. Você não vê, mas na sacristia, quando o sacerdote está se paramentando, ele veste a túnica e ele toma a estola e beija antes de colocar. Por quê? Porque a estola, sim, simboliza a autoridade sacerdotal, que vai garantir que, quando ele pronuncia as palavras durante a celebração da missa, o pão e o vinho venham se tornar o corpo, sangue, alma e a divindade de Cristo. Então, que São Gregório está nos convidando. Olhe para as coisas que te parecem pequenas e tente imaginar quantas coisas grandes Deus é capaz de fazer com elas.
inclusive com você. Se você disser sim, Maria era apenas uma menina. E qual obra maior do que a obra feita em Maria Deus poderia realizar? Se você disser sim para Deus, como Maria disse, certamente Deus pode te mostrar o quanto você pode ajudar a construir um mundo melhor. Amém. Nos vemos amanhã.